Nós agora iniciamos hoje, Júlio chegou, né, semana passada, e chegou com Júlio uma nova série, a série Conhecer. Conhecer. E aí o subtítulo, de Deus e de nós mesmos. Então a gente vai falar sobre conhecimento, sobre intimidade, sobre camadas profundas do conhecer de Deus e como isso implica no conhecimento de nós mesmos. O teólogo João Calvino registrou na sua obra As Institutas, que por sinal fez aniversário essa semana. João Calvino fez aniversário essa semana. Fez 515 anos, tá? Foi essa semana. E ele disse isso, está registrado logo no início da sua obra em português em 4 volumes, As Institutas. Ele começa dizendo o seguinte: a soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira e certa, abrange estas duas partes: o conhecimento que se pode ter de Deus e o de nós mesmos. A verdadeira sabedoria é a soma total do conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E olha só a importância disso. Se você parar e prestar atenção comigo, no atual momento da sociedade, a nossa geração ela é marcada constantemente por sessões de terapia, livros de autoajuda e cursos de mentoria. Ela é marcada por isso, vende-se isso, isso virou um comércio. Não estou dizendo que cristão não faz terapia, não é isso que eu estou dizendo. A terapia é um recurso que pode sim auxiliar muitas pessoas que estão vivendo doenças psicológicas. Mas o que eu estou falando aqui é que há uma busca em sessões de terapia, livros de autoajuda e cursos de mentoria para o autoconhecimento. Há uma busca incessante para que o homem conheça um pouco mais de si. Porém, o mundo não tem se tornado mais sábio com o uso dessas ferramentas. É interessante, porque as pessoas não estão mais sábias. Ora, o conhecimento mais profundo de nós mesmos jamais será adquirido enquanto nós estivermos arraigados na nossa arrogância humana. Enquanto nós acharmos que nós iremos descobrir a última notícia, a grande sabedoria em nós mesmos. Pois o conhecer de nós depende prioritariamente do conhecer de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto que muitas pessoas não se atentam, não olham. Porque o homem jamais, nem eu, nem você, jamais teremos o conhecimento pleno de nós mesmos se primeiramente nós não contemplarmos o conhecimento de Deus. E nós não buscarmos conhecer a Deus. Para então, ao conhecer a Deus, aí sim, descer e fazer um exame minucioso dos nossos corações. Essa descoberta de conhecer a Deus, para que a gente possa conhecer os nossos corações, é libertadora. E ao mesmo tempo é tranquilizadora. Pois em vez de você tentar a vida toda ser alguém que você não foi desenhada para ser, quando você descobre isso, você pode aprender a ser o tipo de pessoa que Deus sempre desejou que você fosse. Isso muda tudo. Às vezes a gente quer ser algo que a gente não foi desenhado para ser, ou alguém, ou alguma personalidade. Mas quando a gente busca conhecer a Deus, a gente aprende a viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é a soma total da sabedoria. A nossa série vai falar sobre esse tema, conhecer. Durante toda essa série, nós vamos conhecer então alguns atributos de Deus para que a gente possa conhecer a nós mesmos. E como esse encontro com a glória de Deus nos faz conhecer um pouco mais de nós, na medida em que nós somos transformados de glória em glória. Então essa série de mensagens, ela é inspirada num aglomerado de estudos do pastor Philip Ryken, da 10th Presbyterian Church, lá na Filadélfia, a quem eu devo muita gratidão pelo material Discovering God. E o nosso tema de hoje, a gente vai começar a trabalhar o primeiro tema dessa série. Não poderia ser outro que não fosse a glória de Deus. Então a gente vai falar sobre a glória de Deus. Nós cantamos sobre a glória de Deus. Nós lemos textos daqui na liturgia sobre a glória de Deus. Então o tema é esse, brilho divino. Brilho divino, refletindo a glória de Deus. E diante desse tema, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui o texto bíblico no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, do verso 17 ao verso 23. Êxodo
segundo livro da Bíblia, capítulo 33, do verso 17 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Olha que declaração maravilhosa. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Até aí, vamos orar. Santo, 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 Deus, Senhor das nossas vidas. Agora nos colocamos diante da Tua palavra, que revela a Tua glória. E queremos, Senhor, aprender mais e mais, conhecer-te mais e mais, para que a nossa vida brilhe a Tua luz. Nos auxilie, nos dê entendimento, que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém e amém. Então disse Moisés, versículo 18, Peço-te que me mostres a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. O Senhor falou que eu posso pedir alguma coisa, eu quero ver a tua glória. O que é glória? O que é glória? Já parou para pensar nisso? O que é glória? Né? A gente canta glória, glória, aleluia. Mas o que é glória? Qual a definição de glória? Já pensou uma criança pequenininha falando: Mãe, o que é glória? Você cantou lá. Explica aí, mãe. A nossa tia se chama Glória também. Vocês vão na igreja e cantam para ela. O que é glória? E às vezes com essas perguntas simples a gente fica meio assim, né? Não sabe responder. Eu sei, mas não sei explicar. Né? Sempre eu sei, mas não sei explicar. O que é glória? Vamos começar com as definições ordinárias do nosso vocabulário contemporâneo latino-americano. O que a gente gosta? Futebol, né? Futebol. O slogan da Conmebol afirma que o campeão da Copa Taça Libertadores da América alcançará a glória eterna. É o slogan da Taça Libertadores, a glória eterna. Um outro exemplo da nossa cultura. Um dos 4 símbolos oficiais do nosso país é o hino nacional, que diz o quê na segunda estrofe? Brasil, de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas, estrelado. E diga, verde louro dessa flâmula, paz no futuro, glória no passado. Tem glória no nosso hino. O que é glória? Nesses sentidos, glória, de acordo com o dicionário, é fama, grande honra, uma conquista que traz motivo de orgulho, motivo de honra, motivo de alegria. Eu tenho orgulho do meu país, porque o meu país tem glória no passado. Não tanta paz no futuro, mas glória no passado. Futebol, vamos alcançar a glória de ganhar um campeonato. Então, ainda que nós pensemos no significado de honra ou reconhecimento, ok, eu entendi, isso é glória, pastor. Me parece que a atual sociedade não mais se importa em ouvir, aprender e conhecer sobre a glória que não seja a sua própria conquista. Não, se não for da minha glória, eu não quero saber. Eu não quero saber da glória da Raquel, eu não quero saber da glória do Rodrigo, eu quero saber da minha glória. Como é que eu consigo a minha glória? Como é que eu alcanço a minha glória? Como é que eu detenho a minha glória? Então, preocupados com a sua própria glória, a busca ousada de Moisés por conhecer a glória de Deus não é a busca da maioria das pessoas hoje. Elas não querem conhecer a glória de Deus, elas querem conhecer a própria glória. E aí o que acontece? Deus se tornou indiferente.
Seus mandamentos se tornaram irrelevantes, que ninguém busca a glória de Deus. Seu julgamento é descartável. Eu não estou preocupado com o julgamento de Deus, estou preocupado com o STF, estou preocupado com outro julgamento, estou preocupado com o julgamento do VAR, do meu time ou não. Eu não estou preocupado com o julgamento de Deus. A verdade de Deus hoje foi, infelizmente, diluída, né? Diluída por um relativismo secular que atinge os nossos corações. As pessoas falam, tudo é relativo, Deus é relativo, a água da cachoeira cai para baixo. Não, é relativo. Depende do ponto de vista, o sol é amarelo, relativo, pode ser vermelho. Então, o mundo está assim, tudo sendo diluído, verdades sendo diluídas. Então a adoração a Deus foi reduzida a poucos domingos. Qualquer coisa toma a frente de um encontro com Deus. A sua glória foi esquecida, se perdeu para muitos dessa geração. Qual que é o problema? As pessoas já não mais conhecem a Deus e, portanto, elas se tornam completamente incapazes de conhecerem a si próprias. Se elas não conhecem a Deus, elas não podem. É uma incapacidade de se autoconhecer. Por quê? Simples. Biblicamente eu te respondo. A humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então como é que você quer se conhecer se você não reconhece primeiramente a sua semelhança e a sua imagem criada em Deus? Então se você não busca conhecer a Deus, você jamais vai te conhecer. Então a humanidade negligencia a sua essência e parte em busca de uma autoimagem gloriosa. Aí ela perde a sua identidade. Ela não sabe mais quem ela é. Ela não reconhece Deus, ela não é nada. Um dia ela é uma coisa, um dia ela tem uma outra personalidade, um dia uma pessoa quer fazer isso, outro dia ela quer fazer aquilo, um dia ela pensa algo sobre o casamento dela, no outro dia ela pensa algo diferente. Ela está diluída porque ela não se conhece, porque ela não conhece Deus. Olha a seriedade do que eu estou afirmando aqui, nessa manhã. Ao negligenciarmos a glória de Deus, o resultado é que nós fomos transformados em filhos de um Deus sem glória. Qual que é o problema disso? Um Deus sem glória não fala. Um Deus sem glória não age. Um Deus sem glória não transforma a sua vida. Um Deus sem glória não opera. Um Deus sem glória não te salva. Mas então, pastor, o que é a glória de Deus? O significado teológico da glória de Deus vem do hebraico kavod e significa a dignidade, autoridade e honra de Deus, que vai além das nossas definições, vai além da nossa compreensão humana. Por quê? Porque é a soma total da justiça, misericórdia, graça, poder, verdade e santidade de Deus. Você junta tudo isso e nós temos o conceito de glória. Mas o que é tudo isso? É a justiça perfeita de Deus. É a misericórdia perfeita de Deus. É a presença perfeita de Deus. É o poder perfeito de Deus. É a santidade perfeita de Deus. E nem eu nem você temos a compreensão do que é essa perfeição. E aí você junta tudo isso, forma o conceito de glória de Deus. Por isso que os céus anunciam, proclamam a glória de Deus. Por isso que a natureza aponta para a glória de Deus. Porque Ele é o Criador perfeito e glorioso de todo o universo. Então a glória de Deus, da mesma maneira que ela é manifestada na natureza, ela é manifestada nos céus, no universo, ela também é manifestada na redenção. Nós percebemos a glória de Deus quando Deus nos salva. E aí a gente percebe o quanto Ele é glorioso e o quanto Ele transforma os nossos corações de dentro para fora. E na salvação, Ele, o nosso Deus, é glorificado em si mesmo. Mas o que é essa glória? Ela é palpável? Ela pode ser vista? A Bíblia traz para mim e para você alguns vislumbres da presença gloriosa de Deus, que foram registrados nas Sagradas Escrituras. O primeiro está lá em Êxodo capítulo 16. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Toda essa glória apareceu numa nuvem. Um brilho resplandecente foi visto por detrás da nuvem. O profeta Ezequiel também teve uma experiência. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O que o profeta Ezequiel viu foi a manifestação da presença gloriosa de Deus entre a nuvem. O próprio Moisés, ele tinha experimentado algo semelhante
né? Eu estou falando sobre Moisés, nós lemos o texto bíblico sobre Moisés, mas talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou você não tem tradição cristã, e você deve estar perguntando assim, pastor, quem é Moisés? Você está falando desse Moisés, Moisés aqui, Moisés lá, quem que é esse Moisés aí, pastor? Qual que é o contexto? Como é que a gente chega em Êxodo 33? Bom, o povo de Moisés, vamos começar com o povo de Moisés. Os israelitas estavam vivendo no Egito há muito tempo, e eles se multiplicaram e encheram aquele país. Diante disso, a multiplicação foi tão grande, eles se tornaram tão numerosos e fortes, que o faraó os obrigou a serem escravos, e determinou que, para que o crescimento não fosse ainda mais exponencial, todos os bebês, meninos, fossem lançados no rio Nilo. Obviamente eles seriam mortos, porque o rio Nilo, naquela época que inundava, né? Hoje não se inunda mais, faz décadas que o próprio Egito fez um sistema de canalização lá, a gente não tem mais essa referência bíblica, né? Mas quando ele inundava, apareciam muitos jacarés, muitos animais ali. Imagina um bebê no Nilo, né? E você joga um bebê no rio, ele já morre afogado, né? Mas aí outros animais poderiam comer. Então era a morte dos bebês meninos. Nesse contexto nasce Moisés. Moisés que deveria ter morrido, mas a sua mãe coloca ele num cestinho no rio Nilo, né? E manda ele boiando, assim, navegando no cestinho. E ele foi encontrado por nada mais, nada menos que a filha do faraó. Quando a filha do faraó vê aquele bebezinho, ai, que fofulinha, sei lá o quê, tirado das águas, Moisésinho será o seu nome, ela se apaixona e adota Moisés como seu filho. A filha do faraó adota como filho. Então, os primeiros 40 anos de Moisés foi como membro da família real do Egito. Ele foi educado, ele foi criado na realeza do Egito. Porém, quando ele vê um israelita, ele já com 40 anos, sendo açoitado ali por um soldado egípcio, ele fica com muita raiva e ele acaba matando o soldado egípcio. Obviamente isso dá ruim, ele tem que fugir, ele vai embora do Egito e ele passa então mais 40 anos como pastor de ovelhas na região de Midian. Passou-se 40 anos pastoreando ovelhinhas ali na região de Midian. Um dia, Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. E o milagre daquela sarça ardente não era porque ela estava queimando. Era muito comum sarças no deserto, no tempo de calor, pegarem fogo sozinhas, né? Muito calor, ela às vezes está seca, ela pega fogo. Mas o milagre é que ela pegava fogo e não se consumia. Ela não acabava, ela ficava pegando fogo. Dali sai uma voz do Senhor que anuncia a missão de Moisés. Moisés, você é o escolhido para resgatar o meu povo que está preso lá no Egito. Ok, Moisés vai. O faraó se recusa. Deus envia as 10 pragas do Egito. Estou fazendo um resumão aqui. O faraó então liberta Moisés e inicia mais 40 anos de peregrinação no deserto, conduzindo o povo a Deus. Né? Então 40 anos aqui, 40 anos aqui, 40 anos lá. Às vezes a gente tem pressa, né, que Deus faça no tempo dele, né? Mas olha Moisés, 40 anos aprendendo, 40 anos se preparando e depois 40 anos caminhando. Né? Às vezes demora um tempinho, né? Fecha parênteses. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É nesse cenário do deserto que o nosso texto se encontra. Deus conduz e sustenta o povo com sinais e milagres. Moisés vê grandes maravilhas sendo operadas, sendo uma delas experimentar da manifestação da presença de Deus. Um outro texto, Êxodo 24, nesse contexto, agora falando de Moisés, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. A glória de Deus é como fogo consumidor. O brilho resplandecente da glória de Deus é tão forte, que nenhum homem pode permanecer em contato direto com esse brilho divino. Vamos perceber uma situação aqui nesses textos. Em todos eles, nós percebemos que há uma nuvem sobre a presença gloriosa de Deus. Nuvem no primeiro texto, nuvem no segundo texto, nuvem no terceiro texto. Sempre tem nuvem quando a glória de Deus. Por que isso, pastor? Simples. Se a glória de Deus, o brilho divino de Deus, se manifestar aqui, agora, sem nenhuma nuvem, sem nenhum tipo de filtro, toda a santidade de Deus, toda a justiça, todo o poder de Deus seriam tão avassaladores para nós
pecadores e mortais, que nós seríamos completamente consumidos pela perfeição divina. Já parou para pensar nisso? Se a glória de Deus se manifestar aqui, sem filtro, sem nuvem, eu viro pó. Tamanha santidade de Deus. Tamanho poder de Deus. Tamanha glória de Deus. Nenhum ser mortal e caído pode permanecer diante da glória de Deus e continuar vivo. Parece que Moisés não tem ideia disso, né? Porque Deus está falando com Moisés: olha, Moisés, eu tenho te conhecido, nós temos caminhado juntos, você tem sido como um amigo. Então, peça o que você quiser e eu te darei. Aí Moisés pede: me mostres a tua glória. Ele não fazia ideia de que o brilho divino era ao mesmo tempo consumidor e destrutivo para nós mortais. Porém, a motivação ousada de Moisés tem muito a nos ensinar. O que pulsava o coração de Moisés era o seguinte: eu quero conhecer mais Deus. Eu quero conhecer esse maravilhoso e bom Deus. O que incitava Moisés era ter mais experiências ainda com a presença de Deus. O seu desejo era ser envolvido, cativado, entremeado pela glória de Deus. Por isso que ele falou isso: eu quero ver a tua glória, eu quero mais. E a pergunta que a gente deve fazer hoje é: será que nós temos buscado esse nível de intimidade com Deus? Será que a gente tem também esse desejo? Deus, eu quero ver a tua presença. Deus, eu quero estar contigo pertinho. Às vezes a gente fala isso nas orações, mas será que isso reflete o nosso caminhar diário, a nossa vida, a nossa rotina? Deus, eu quero o Senhor pertinho aqui no meu trabalho. Senhor, eu quero o Senhor pertinho, a tua palavra falando na minha boca, quando eu estiver numa reunião difícil, quando eu estiver educando os meus filhos, quando eu estiver numa reunião de família, onde está tudo bagunçado, todo mundo brigando. Será que a gente tem esse desejo de intimidade com Deus? Será que temos o desejo de estarmos absortos, imersos, sabe, submergidos na presença gloriosa de Deus? A ponto de: eu só estou na presença de Deus. Ou malemar a gente está vindo na igreja no domingo. Se der eu vou. Se não der, eu não vou. Pastor, sabe o que é? Chegamos em julho. Se fizer menos de 17 graus, eu não vou na igreja. Eu vou assistir pelo YouTube, na minha coberta. Isso não reflete a nossa expectativa de ver a presença de Deus, de caminhar com Ele. Moisés sabia que ele não tinha nada melhor do que andar pertinho com Deus. Por isso que ele faz esse pedido doido, insano, né? E a resposta graciosa de Deus não foi nem sim, nem não. Olha só o que Deus responde: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Moisés, é o seguinte, você pediu isso, mas não dá, tá? E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e aí sim você poderá ver as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. A fim de proteger Moisés de qualquer exposição mortal ao brilho divino, o que Deus está fazendo? Alguns arranjos especiais aqui. Olha, Moisés, a minha face você não vai ver, mas as minhas costas você verá. A gente pode pensar que Moisés viu os rastros da glória de Deus, né? Aquelas nuvens luminosas saindo do ser divino de Deus. É claro que Deus, ele é espírito. Deus não tem costa, Deus não tem mãos, não tem braços, não tem pernas. Isso é uma teofania, né? Uma maneira de Deus se fazer presente para que a gente possa compreender um pouco sobre o ser de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. Um espírito glorioso. E ainda assim, há mais glória nas costas de Deus do que em todo o universo. Há mais glória nesse rastro divino que ficou do que em todo o universo. A glória de Deus. Hoje eu estou te chamando para considerar a glória de Deus. Essa glória maravilhosa, que brilha, que transforma, que é poder. E é maravilhoso a gente pensar no cuidado que Deus teve com Moisés, né? Moisés, seu pedido é maluco, mas eu vou fazer de um jeito que possa ser possível. Então a gente pode dizer que Moisés foi protegido por Deus do próprio Deus. Isso é graça.
protegido por Deus, do próprio Deus. Então Moisés vê as costas de Deus. Logo em seguida ele sobe no Monte Sinai, uma nuvem toma conta do monte, o Senhor desce lá no monte, precisa da nuvem, de novo, para que Moisés não morra, estabelece uma aliança com Moisés, fala com Moisés lá, e o povo está esperando lá embaixo. Então Moisés desce. O que acontece quando Moisés desce? A gente pula para o próximo capítulo e vê essa declaração. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, né, as 10 palavras de Deus, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com Deus. Mesmo na nuvem, Moisés não percebe que o rosto dele está brilhando, brilhando. Quando Arão, irmão de Moisés, e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se de Moisés. Medo, porque o brilho divino refletia na face de Moisés. 2 lições a gente tira com esse texto maravilhoso. A primeira, eu e você somos capazes de refletir o brilho divino. Eu e você somos capazes de refletir o brilho divino. Eu não tenho brilho, você não tem brilho, somente Deus é glorioso em si mesmo, porém, se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós estivermos caminhando com Deus, atento aos seus mandamentos amorosos, se os nossos corações estiverem dispostos a caminhar com Deus, a gente pode refletir o brilho de Deus nas nossas vidas. As pessoas virão e verão o brilho de Deus através do seu rosto, da sua palavra, da sua atitude, do jeito que você se porta, do jeito que você fala, do jeito que você cuida, do jeito que você ama. As pessoas verão um brilho divino, assim como elas viram no rosto de Moisés. Aliás, isso é o que eu e você deveríamos fazer o tempo todo. O tempo todo. Refletir o brilho de Deus. A segunda breve lição é que o reflexo aponta para o brilho divino. Quando as pessoas olharam para o rosto de Moisés, elas ficam amedrontadas. Por quê? Porque aquele brilho divino não era a luz de Moisés. Elas sabiam disso. Ah, pronto, Moisés é o cara agora, ele brilha no escuro. Não, não é sobre isso, não é sobre Moisés. Elas sabiam que aquele brilho não vinha de Moisés. Elas sabiam que era a glória de Deus. E quando a gente está diante da glória de Deus, a gente fica assim com medo. Medo de ser consumido. A gente fica em uma posição de reverência diante da santidade, porque eu sou um pecador, eu sou um ridículo perto da santidade de Deus. Quem sou eu para estar diante da presença dEle? Então a nossa primeira reação é ficar com medo. E assim, eles sabiam que aquilo brilhava no rosto de Moisés, sem nenhum tipo de filtro. Por isso que Moisés começou a proteger o seu rosto com um véu. As pessoas tinham que ser protegidas de um brilho divino, pois até mesmo o reflexo que estava no rosto de Moisés era impossível delas suportarem. O apóstolo Paulo vai citar esse episódio 1000 anos depois, lá em 2 Coríntios 3, 7 e 11, e o apóstolo Paulo, 1000 anos depois, diz sobre essa situação. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então ele está citando esse episódio. Não será um ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Existe, Paulo está falando, olha, vocês lembram daquela situação de Moisés? Existe agora algo ainda mais glorioso, que por comparação, a face de Moisés perde todo o seu brilho. Quando olhamos para o verso 10, nós nos perguntamos, quando diz o seguinte, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. O que é essa glória insuperável que não tem comparação? Que glória é essa, que é ainda maior do que a situação lá de Moisés? O próprio Paulo nos responde em 2 Coríntios 4, 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória insuperável é o próprio Cristo Jesus. É maior do que a situação do Antigo Testamento.
Pois em Cristo Jesus estão todos os atributos de Deus. Ele é o eterno Filho de Deus. Toda justiça, toda misericórdia, toda graça, toda santidade, toda verdade, todo poder estão em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Nas Sagradas Escrituras, o que elas dizem sobre Cristo Jesus? Hebreus 1:3, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, que sustenta o mundo e a criação com a palavra de poder. Hebreus capítulo 1, verso 3. Quem é Jesus? O evangelista João vai falar no capítulo 1, verso 14, é aquele que a palavra tornou-se carne e tabernaculou, viveu entre nós e nós vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Nós vimos a glória de Deus em Cristo Jesus há 2000 anos atrás. Quem é Jesus que na idade adulta glorificou o Pai, transformando água em vinho, curando os doentes, libertando os cegos, ressuscitando os mortos? Quem é Jesus? Colossenses capítulo 1, verso 15 vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Cristo Jesus é a imagem de Deus, perfeita e gloriosa. Quem é Jesus? Aí tem um episódio interessante com o próprio Jesus que responde quem é Jesus. Mateus capítulo 17. Olha só o que diz o texto bíblico. 6 dias depois, Jesus, quando ainda estava na terra, tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular, são só os 3, vem comigo, papo sério, núcleo de liderança, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O corpo, a expressão de Cristo Jesus, as suas vestes, tudo é transformado. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha a situação, tudo muda. A face de Jesus brilhando como o sol, as suas vestes brancas como a luz, aparece Moisés, aparece o profeta Elias, conversando com Jesus. Você está ali, você faz o quê? Já parou para pensar? Eu estava parando nesse texto, eu falei, o que eu ia fazer? Deitar no chão, com o olho assim, e falando, eu sou um pecador, o que eu posso fazer? Como que a gente se põe numa situação dessa? A Bíblia diz que Pedro abriu a boca, né? E Pedro, tanta chance para ficar calado, né? Senhor, é bom estarmos aqui. No meio dessa situação, né? Pedro levanta a mãozinha, esse dedinho assim. Senhor, é bom estarmos aqui. Olha, se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. No meio dessa situação, Jesus olha. Quando a pessoa fala bobagem, a gente nem responde. É o que Jesus faz, né? Jesus nem responde, o texto continua. Enquanto ele ainda estava falando, Pedro é interrompido por uma nuvem resplandecente que os envolve. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Cala a boca, Pedro, e ouçam meu filho. É muita glória, ouçam-no. Este é o meu filho amado. Você já está naquela situação, e ainda vem uma voz dos céus. Ouvindo isso, os discípulos, aí sim, prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Que essa é a nossa reação diante da glória de Deus. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser o próprio Jesus. Que texto maravilhoso, gente. Nós poderíamos meditar somente nele. A glória de Cristo brilhou com todo o seu esplendor diante dos discípulos, pessoas normais, como eu e você, pecadoras, como eu e você. Uma nuvem resplandecente os envolveu e a voz de Deus foi ouvida a voz de Deus. Esse é meu filho amado, cheio de glória. Ouçam-no. Parem tudo o que vocês estão fazendo e ouçam Cristo Jesus, porque Ele é meu filho. Os discípulos ficaram com medo do brilho divino, afinal eles entenderam que é fogo consumidor. Então a gente percebe a semelhança com todos os textos da revelação de Deus no Antigo Testamento. Tudo o que está no Antigo Testamento é cumprido na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia é verdadeira e fiel. E detalhe, Moisés está ali. Esse é um detalhe precioso. Às vezes a gente lê e fala, legal, Moisés e Elias estão ali, mas a gente nem
percebe o detalhe. O mesmo Moisés que pediu há mais de 1000 anos antes nessa situação para ver a glória de Deus, ele enfim conseguiu ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus é o resplendor da glória do Pai. Todos nós temos esse desejo de ver Deus. Todos nós queremos contemplar o mistério dos mistérios. Por isso que tem cristãos buscando cada vez mais conhecer a Deus, e isso é natural, porque o Espírito Santo habita em nós, esse é o nosso desejo, mas também nós vemos ateus e agnósticos sempre falando sobre Deus. Porque toda a humanidade tem esse desejo de conhecer o mistério dos mistérios. Existe um anseio natural no coração de todo homem, porque no fundo ele sabe que ele pertence a um Criador maior que todas as coisas. Então lá no íntimo da alma humana está a grande busca pela verdade. Todo mundo quer a verdade, todo mundo quer santidade, todo mundo anseia pela justiça e graça. Há no coração do homem, usando o termo latino cunhado pelo próprio João Calvino, há um senso divinitatis, há um senso de divindade no coração de cada pessoa, um instinto natural, uma consciência de que existe algo divino. Existe algo além do que a gente vê aqui. Isso está no coração de todas as pessoas. Por isso, em todo o tempo, e com todas as pessoas, elas fazem perguntas religiosas, e muitas vezes elas fazem para nós, porque elas sabem que nós somos cristãos. Onde está Deus? Essa é a grande pergunta, onde está Deus? Pois cada ser humano está na mesma jornada para conhecer a Deus, pois é a partir do conhecimento de Deus que nós conhecemos a nós mesmos. Moisés quis ver Deus, Jó quis ver Deus, o rei Davi fez salmos falando: eu quero te conhecer, eu quero habitar na tua presença. Uma coisa só eu quero: estar nos teus atos, contemplar a sua beleza e a sua glória. Toda a humanidade deseja conhecer a Deus, e Jesus veio ao mundo para que pudéssemos ver Deus. Cristo Jesus é a resposta para a pergunta: mostra-nos, Senhor, a sua glória. Cristo Jesus veio, Ele revela o brilho divino, não somente revela, mas Ele glorifica o Pai. Quando Cristo Jesus morre amaldiçoado numa cruz, esse é o ato mais glorioso da história da humanidade, porque Ele leva sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa punição. Jesus paga todos os nossos débitos, e assim Ele adquire direitos exclusivos da glória da nossa salvação. Por isso que a Ele pertence toda a glória, nada a mim, tudo a Cristo Jesus. Ele fez tudo por nós, e por isso foi recebido em glória nos céus. Cristo Jesus voltará em glória, e nós iremos reinar com Ele eternamente, de glória em glória. Glória em glória. Olha o tamanho desse brilho divino. A glória de Deus é imensurável. A glória de Deus é consumidora. A glória de Deus em Cristo Jesus é purificadora. Ela consome os nossos débitos e nos purifica aos olhos de Deus. Esse brilho divino nos transporta das trevas e nos coloca no reino de luz, da jornada resplandecente, onde Cristo Jesus é a luz do mundo. Ele resplandece a glória de Deus. O brilho santo que nos chama à reverência, seja aqui na igreja, quando nós somos chamados ao silêncio, seja quando você está na sua casa e você abre a sua Bíblia num jardim, e você sente que a partir daquele momento que você abre a Bíblia no seu jardim, na sua cadeira preferida, naquele silêncio, aquele lugar se torna santo. Porque a glória de Deus está sendo manifestada ali. E você ora a Deus, você busca a presença de Deus. Porque esse brilho divino é o significado máximo da existência humana. Como que a gente responde ao brilho divino? Como que nós conhecemos mais a Deus e a nós mesmos? Na liturgia da semana passada, o Johnny colocou aqui a pergunta número 1 do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus em tudo. Se alegrar em Deus em todas as coisas. Esse é o sentido da minha vida, da sua vida. Se a gente não glorificar a Deus em tudo que a gente faz, a nossa vida não vai ter sentido. Por isso que as pessoas estão perdidas sem Deus. Não tem encontro. Não tem sentido. Então viver é só comer, trabalhar, ficar rico, ficar velho e morrer? É isso? Essa é uma vida sem sentido. Mas quando nós somos encontrados por Deus,
aí traz sentido em todas as coisas. O nosso propósito é glorificar a Deus. Ah, pastor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus já é glorioso em si mesmo, como é que eu posso glorificar a Deus? Boa pergunta. Se Deus já é glorioso em si mesmo, como é que eu, um mero pecador, posso glorificar a Deus? E aqui a gente vai refletir, já estou caminhando, já é a aplicação, com 10 maneiras. Não são 1, 2, 3, são 10. 10, mas vou ser bem rápido aqui. Primeiro, creia em Deus. Esse é o primeiro passo para glorificar a Deus. Admita que você é incapaz de resolver o seu problema e creia em Deus. Coloque a sua fé em Jesus. Quando você coloca a fé em Jesus, você glorifica a Deus. Segundo ponto, confesse os seus pecados. Glorificamos a Deus quando confessamos nossos pecados. Por quê? Porque arrependimento é metanoia, transformação da noia, da mente. Meta, transformar, noia, metanoia. Eu mudo a direção. Eu estava andando aqui, sem Deus, eu me arrependi, quero andar e caminhar com Deus em direção à cruz de Cristo Jesus. Confesse os seus pecados, você glorifica a Deus. Glorifique a Deus adorando. Os salmos repetidamente trazem para mim e para você: cantem, batam palmas, gritem, anunciem, deem graças de todo o coração. Quando nós estamos reunidos aqui na IPPAC, a gente não canta umas musiquinhas aqui porque é legal, ou porque a banda é joia, ou porque eu gosto de ouvir. Não é sobre cantar musiquinhas, é sobre um momento de adoração, onde você canta aqui de dentro para fora, em espírito e em verdade, onde não interessa quem está do seu lado, não interessa se a vontade ali é você erguer as mãos, se a vontade ali é você chorar diante de Deus, se é você clamar, se é você ficar em uma postura de silêncio, se é você cantar a plenos pulmões. É isso que nós fazemos, nós adoramos a Deus. Você glorifica a Deus cantando, glorifique a Deus fazendo boas obras. Jesus diz em João capítulo 15 que nós devemos dar muitos frutos. Esses frutos no texto de João 15 são claramente boas obras. Alimentando os famintos, ajudando os necessitados, servindo o próximo, a gente glorifica a Deus. Glorifique a Deus falando de Jesus. Não perca a oportunidade de contar às pessoas quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Minha filha estava num acampamento essa semana, e esse acampamento, ela foi treinada também para falar o evangelho para toda pessoa. Então, todo dia ela teve que contar o evangelho para uma das monitoras distintas. Então, ela contava o evangelho 1, 2 vezes por dia. Né? E agora ela está preparada para sair contando o evangelho no Summer Ball, no banco, no parque ecológico, na escola. É isso que nós fazemos. Nós glorificamos a Deus quando nós anunciamos o evangelho. Glorifique sustentando a obra missionária. Dízimos e ofertas são para anunciar a todas as nações a glória de Deus. Nós estamos sempre engajados em plantação de igreja porque nós acreditamos que é uma maneira de levar o evangelho. Nós nunca deixamos na nossa história como igreja presbiteriana do parque de estar como parceiro financeiro de um projeto de plantação de igreja, porque a gente acredita nisso. A gente glorifica a Deus auxiliando. Próximo, use os seus talentos. Todo mundo recebeu de Deus um talento precioso. Eu não sei, talvez, qual que seja o seu talento, né? Tem gente que acha assim: pastor, mas eu não sei pregar nem tocar nada no louvor, então eu não posso auxiliar no reino. Nunca foi sobre pregar e tocar no louvor. O seu artesanato, a sua cozinha, o seu talento, aquilo que Deus derramou sobre a sua vida é para ser usado sobre o reino de Deus. Ele te chamou para isso. Não guarde para si, glorifica a Deus usando para o reino. Descanse. Nós glorificamos a Deus quando nós aprendemos a descansar. Eu sei que você escuta todo dia que a vida não é fácil, que você tem que trabalhar, que trouxa é quem trabalha 8 horas por dia, você tem que trabalhar 12, para ser diferenciado tem que ter 2 empregos, e você tem que conquistar a vida, porque é isso que se prega. Isso é uma grande mentira, quando essa notícia te impede de descansar em Deus. Deus estabeleceu o sábado não para Ele, mas para nós. Para que a gente aprenda a descansar, sabendo que Ele sustenta as nossas vidas e as nossas famílias. Trabalhe sim, glorifique a Deus no seu trabalho, mas saiba descansar, porque no descanso você glorifica a Deus. Porque quando você chega em casa, e hoje é sábado, eu não vou trabalhar, não vou abrir meu notebook, não vou responder e-mail, não vou ver celular, você está aprendendo a confiar em Deus. Segunda-feira, você abre o seu celular, e aí você volta a trabalhar. Dê o melhor no trabalho e nas tarefas comuns e diárias. Você está no trabalho, glorifique a Deus lá no seu trabalho. Seja o melhor. Não para o seu chefe. Não para ganhar bônus no final do ano. Embora bônus no final do ano seja bom. Mas seja o melhor para glorificar a Deus lá. Para que o seu chefe veja e fale: você é diferente.
Tarefas comuns e diárias. Não reclame da louça suja. Se você tem uma louça para lavar, é porque você tem o que comer. Se você tem uma fralda suja para trocar, é porque tem um bebezinho lindo sorrindo para você. Se você tem que varrer a casa de manhã, é porque Deus deu um teto para você. Se você tem que arrumar a cama, jovens e adolescentes, é porque você teve uma boa noite de sono. Então você estica a cama bonitinho. Tarefas comuns e diárias, nós glorificamos a Deus. Ah, pastor, mas tanta coisa, como é que eu vou guardar tudo isso para casa? Primeiro você pode tirar uma foto desse slide, como eu vejo muitas pessoas tirando uma foto desse slide. Mas para resumir, todos esses 9, tá o 10º. Glorifique a Deus em toda e qualquer atividade da sua vida, fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Porque assim diz 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo! Quando nós nos unimos aqui em louvor, nós cantamos para a glória de Deus nesse momento separado e sagrado, onde a igreja se reúne. Mas quando você chega na sua casa agora e vai fazer um almoço, porque a família está reunida, e é tempo de celebração ao redor da mesa, faça também para a glória de Deus. Sabe, você vai colocar aquele molho, é para a glória de Deus. Esse prato está gostoso, mãe, é para a glória de Deus. Você vai trabalhar, segunda-feira, é difícil, é puxado, é para a glória de Deus. Você vai fazer uma caminhada no parque com a sua família, é para a glória de Deus. Você vai ter tempo de qualidade com a sua família, e você vai olhar, essa família que Deus me deu, é para a glória dEle. Em tudo, façam para a glória de Deus. Aí você vai conhecer mais de Deus, e você vai conhecer mais de você, porque Deus quer se revelar a mim e a você. E assim a gente vai adquirindo e brilhando divinamente a glória de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. E o que